como se dão o cumprimento das profecias dadas por Deus. E em relação ao centro dessa terceira parte do segredo, o Papa caminhando com andar vacilante, todo acabrunhado de dor e pena, com pena dos cadáveres que ele encontrava pelo caminho, subindo uma montanha escabrosa, junto com cardeais, bispos, padres, religiosos, religiosas, cavalheiros e damas, até chegar no cumbe e ser assassinado, com muitos desses religiosos, cardeais, leigos também assassinados. Como nós podemos e devemos interpretar isso? Como se interpretam as profecias de Deus? Vamos ver juntos nesse vídeo. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos juntos novamente aqui para conhecer, nos aprofundarmos na urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Na mensagem de Fátima e na sua urgência. Nós estamos vendo nessa série já a terceira parte do segredo e estamos naquele núcleo central da terceira parte do segredo, que é a parte mais intrincada e de maiores implicações para o nosso tempo. Então, aqueles dois momentos que estão narrados. Primeiro, que nós temos visto nos últimos vídeos, né? Primeiro, então, o Santo Padre passando por aquela cidade meio em ruínas, contemplando os cadáveres pelo caminho, todo abrunhado de dor e pena, com andar vacilante, e depois, então, que passou por essa cidade, a subida por uma montanha, com vários cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, cavalheiros e damas de todas as classes, de todas as posições. Quando chega neste cume do monte, o Papa é alvejado e morto com tiros e setas, e também muitos cardeais, bispos e cavalheiros e damas e religiosos também são mortos. Nós estamos vivendo esse luto ainda do falecimento do Papa Francisco. A gente lembra bem dessas coisas, mas não é isso aqui, né, ainda. Bem, quando o segredo foi revelado no ano 2000, nós vimos que a interpretação dessa parte central, ela ficou muito vinculada, São João Paulo II entendia como muito vinculada, ao atentado que o próprio Papa São João Paulo II sofreu em 13 de maio de 1981. Esses disparos contra o Papa, que cai e tal. Bom, mas o Papa não morreu. O Papa não faleceu. Todavia, vejam, o sentido das profecias, nós já falamos sobre isso aqui, fizemos vídeos anteriores sobre isso, não é dizer o que vai acontecer, não é prever o futuro. O sentido da profecia não é esse. O que Deus quer não é dizer, olha, vai acontecer tal coisa, e alertar as pessoas para isso. Não é isso. Muitas vezes, aquilo que está contido na profecia é uma coisa que Deus não quer que aconteça, mas que vai acontecer se não houver a conversão. E o que Deus quer é a conversão, o arrependimento, a oração, a reparação, para que aquela consequência ruim não aconteça. Mas vai acontecer se não houver a conversão. E às vezes há a conversão. Já referimos também em vídeos anteriores, o Papa Bento XVI contava no seu livro Jesus de Nazaré, ele relembra a história do profeta Jonas, que vai a Nínive, anuncia que vai haver uma grande catástrofe se não se converterem, então, mas aí o pessoal se converte e a grande catástrofe não vem. É isso, entendeu? As pessoas se arrependem, fazem jejum, penitência em Nínive, e não acontece aquele mal. Esse é o objetivo da profecia. Não é dizer uma coisa que vai acontecer. É levar a conversão, o arrependimento, a penitência, para que aquele mal não aconteça. E se não é evitado, o mal às vezes pode ser atenuado. Nós já vimos também, quando nós falamos na segunda parte do segredo, que a guerra pior estava prevista para o reinado de Pio XI. Aí, dependendo de como nós vemos o que foi o início da guerra, pode ter começado no Pio XI, mas foi quase no reinado de Pio XII. Se nós considerarmos que foi no reinado de Pio XII, pode ser uma atenuação, a guerra foi postergada. Certamente a guerra pior, a Segunda Guerra Mundial, teria sido mais grave se tivesse havido mais pecado antes e se tivesse havido menos penitência e reparação antes. O tanto de reparação e de penitência que as pessoas fizeram atenuou a guerra.
atenuou o espalhar-se dos erros da Rússia. A Rússia teria espalhado ainda mais seus erros pelo mundo se tivesse havido menos penitência, menos arrependimento, menos conversão, menos reparação. Então, além da possibilidade de não acontecer o previsto, porque não é aquilo que... A profecia não diz uma coisa que Deus queira, e o que Deus quer não é anunciar que vai acontecer aquilo, é evitar que aquele mal aconteça, porque o que ele quer mesmo é conversão e arrependimento e penitência e reparação. Então ele mostra o mal que pode acontecer caso não haja. Então poderia haver um entendimento de que houve alguma conversão, algum arrependimento, e este mal previsto na segunda parte do segredo, desses disparos contra o Papa, ter sido atenuado e ele ter morrido, na imagem ele morre, na imagem da terceira parte do segredo ele morre, e ele só se feriu. É uma interpretação possível, em que tenha sido então isso que ocorreu com São João Paulo II. Mas é preciso também ter em mente que talvez não. Veja que essa imagem ela é muito mais grave do que o que aconteceu com São João Paulo II. Não só porque São João Paulo II não faleceu naquele momento, mas porque, veja, não era só o Papa que foi alvejado na imagem da terceira parte do segredo. É o Papa e mais vários cardeais e bispos e tal. E a situação geral não era... Ali São João Paulo II estava feliz, estava tranquilo, não sei o que, atendendo as pessoas, ia dar uma volta de papamóvel, abençoar. Estava num clima alto, digamos assim. Na imagem da terceira parte do segredo não é assim. O Papa ele acabou de passar por uma cidade toda em ruínas, todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante. Então é uma situação muito... Não é assim que São João Paulo II estava. Passando pelos cadáveres da cidade, e depois sobe a montanha e lá é alvejado com outros. Então é muito diferente todo o clima, todo o ambiente, além da conclusão, que não é só a morte dele, mas a morte de muitos outros. Existe a possibilidade, portanto, de esta cena ainda acontecer, assim como descrita. Um pouco maior ou um pouco menor gravidade, conforme o nosso atendimento aos pedidos de Deus, mas acontecer assim. Portanto, muito mais grave, numa situação assim, muito pior pela quantidade de mortes, pela efetividade das mortes, né, do que o que foi o atentado contra São João Paulo II. Nós não temos certeza disso, pode ser que tenha sido atenuado e tenha sido só isso. Nós não sabemos. E, acima de tudo, nós vamos ver mais adiante, se nós olharmos com a visão espiritual desses ataques serem ataques à igreja sofrendo esses males, aí nós vamos ter uma compreensão muito mais profunda dessa terceira parte do segredo, e nós temos que mergulhar nisso. Não vamos fazer isso ainda hoje, porque nós temos que ver mais aqui. Mas vai nos dar uma visão muito mais profunda. Bem, também é preciso dizer que as profecias, com muita frequência, elas não têm um cumprimento único na história. Elas acabam se cumprindo várias vezes. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo é quando o Senhor Jesus está lá em Jerusalém, já às vésperas da sua paixão, e ele diz lá, destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Bom, ali Jesus está falando, no primeiro momento, do seu corpo, que vai ser entregue, vai ser morto, mas ressuscitará em 3 dias. Mas isso também acaba prefigurando também a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, algumas vezes foi destruído, devastado, mas ressurgiu. Isso aconteceu na história. Já aconteceu algumas vezes. Por exemplo, na perseguição de Diocleciano no Império Romano, em diversas perseguições na época do Império Romano, em que os cristãos eram massacrados, destruídos, que os papas eram martirizados, os papas eram mortos pelo Império. E a igreja renascia. É essa profecia acontecendo novamente. Aconteceu na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa quis destruir a igreja, quis acabar, achando que a igreja era obscurantista, acabar com tudo, destruindo templos, matando os padres.
milhares de padres mortos, ao ponto de que quando o Papa Pio VI faleceu, se acreditava, bom, este foi o último Papa. O último Papa. O conclave que se reuniu para a sucessão de Pio VI se reuniu em Veneza para possibilitar uma fuga mais rápida caso eles fossem atacados, porque estavam com medo. Um conclave com pouquíssimos cardeais, uma representatividade muito baixa de cardeais, pelo medo. O corpo de Cristo sendo destruído, mas ressurge depois dali. Então, isso acontece na história. Esta profecia da terceira parte do segredo é a igreja sendo morta. O Papa, os bispos, os cardeais sendo mortos. Mas conforme a profecia que o próprio Senhor Jesus tinha dado, mas eu reconstruirei o meu templo. Se houver uma imagem exatamente igual a essa, na terceira parte do segredo, do Papa, bispos, cardeais, sacerdotes, religiosos e religiosas, cavaleiros e damas de todas as classes, sendo mortos violentamente por disparos de tiros e setas, parece o fim, mas não é. Eu reconstruirei este templo em 3 dias. Então, é a profecia que acontece novamente. Darei outro exemplo, muito eloquente também, este do Antigo Testamento, o Salmo 109 ou 110, conforme a tradução da hebraica ou da Vulgata, diz assim: Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando esse salmo ele é escrito, ele está tendo em vista uma profecia com relação ao rei Davi, ou quem sabe com algum rei davídico, mas da antiga Israel. Então o que ele diz? Palavra do Senhor ao meu Senhor. Então é a palavra do Senhor Deus ao meu Senhor, o rei Davi, ou algum descendente seu. Assenta-te ao lado meu direito. Então Deus está dizendo para o rei Davi, o rei de Israel, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. Eu vou colocar os teus inimigos, os filisteus, ou outros povos aqui, abaixo dos teus pés. O Senhor estenderá o vosso cetro de poder e diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Eu cuidei de ti, rei de Israel e tal, vais dominar e tal. Mas imaginem agora esta profecia, para nós cristãos, o principal cumprimento dela não foi esse, que o salmista tinha em mente quando compôs. É o cumprimento dela em Jesus Cristo. Palavra do Senhor ao meu Senhor. E na ascensão ao céu do Senhor Jesus. Palavra do Pai para o Filho. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito. O Senhor subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. Aí teus inimigos não são mais os filisteus ou outros povos. São os demônios, é o pecado, o mal. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. Virá um dia em que todos os inimigos serão prostrados diante de Deus. Mas todos os inimigos são o pecado, a morte, Satanás. Tu és príncipe desde o dia que nasceste. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Quer dizer, antes dos tempos o Pai gerou o Filho. O Pai gerou o Filho antes de o tempo ser criado, que a Trindade é eterna. É muito mais profundo do que o próprio salmista imaginou. Uma profecia que acontece mais de uma vez. Então, nada obsta nós cremos, como acreditou muito profundamente São João Paulo II, que o atentado contra a sua vida foi um cumprimento desta profecia. Mas nada garante que é o cumprimento definitivo. E nós voltamos àquela palavra que eu gosto sempre de trazer em mente, quando o Papa Bento XVI esteve em Fátima, comemorando os 10 anos da beatificação dos beatos Francisco e Jacinta Marto, né, os videntezinhos pastorinhos de Fátima. E no discurso deles, engana-se quem pensa que a profecia de Fátima está esgotada. Claro, por que ele diz isso? Porque
Porque nós não estamos no tempo do triunfo, nós não estamos no tempo de graça, no tempo de paz. Nós estamos sofrendo essas agruras. Bom, essas agruras são as consequências dos erros da Rússia, a consequência do pecado, a consequência do não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora. É isso que nós estamos vendo. Então a profecia de Fátima continua vigente. E essa parte da visão, da terceira parte do segredo, também, né, pode ser que aconteça mais claramente. Como pelo menos uma parte dela aconteceu ainda mais claramente com o Papa Francisco, nós vamos ver oportunamente também. Então, só para nós entendermos, nós falando assim de um cumprimento mais estrito, literal desta cena, essas coisas que nós falamos hoje, da possibilidade de atenuação, da realização em parte do atentado de São João Paulo II, no cumprimento várias vezes, nós temos que ter essas realidades com relação às profecias em mente. Tá? E sobre a questão de se tratar da igreja, eu queria remeter ao que disse o então cardeal Ratzinger, depois seria Papa Bento XVI, quando do documento que a Santa Sé publicou oficialmente sobre a revelação da terceira parte do segredo, sobre o segredo de Fátima, da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, cujo prefeito era então o cardeal Ratzinger, ele é chamado a fazer, ele faz um comentário teológico. Nesse comentário teológico, quando ele está falando desse núcleo central da terceira parte, esse segundo e terceiro ato, que nós chamamos da terceira parte, ele diz assim, é uma via sacra, né? Ele diz assim, na via sacra deste século XX, último ano do século XX, no ano 2000, tem um papel especial a figura do Papa. Na árdua subida da montanha podemos, sem dúvida, ver figurados diversos papas, começando de São Pio X. São Pio X era um papa antes da época das aparições. Foi o primeiro papa cujo pontificado começou no século XX. A virada do século XIX para o século XX era Papa Leão XIII. O Papa São Pio X foi o primeiro Papa que começou o pontificado no século XX. Até o Papa atual, até São João Paulo II, em 2000. Que partilharam os sofrimentos deste século e se esforçam por avançar em meio deles pelo caminho que leva à cruz. Aquela subida da montanha escabrosa, todos os papas do século XX. A Igreja. O Papa é morto na estrada dos mártires. Então ele vai falar da visão de São João Paulo II, mas então, todos os papas estão envolvidos do século XX nessa visão da terceira parte do segredo. Do cumprimento dessa profecia enquanto igreja, nós vamos prosseguir nos próximos vídeos. Fique conosco, Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue o canal e seguimos juntos até a próxima.